Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou consultor CVM, economista e atualmente eu estou fazendo acompanhamento de mercado de fundos imobiliários, os principais fundos aqui do mercado. Toda semana, toda segunda-feira ou terça-feira eu vou enviar um vídeo para vocês informando sobre principalmente fatos relevantes, relatórios, fatos principais que aconteceram na semana com cada fundo aqui que eu estou analisando, tá bom? Na semana passada, vou deixar um card aqui inclusive para você se você perdeu, tá? Mas esse vídeo é justamente uma continuação justamente do acompanhamento e nesse vídeo, inclusive, eu vou inserir novos fundos aqui para acompanhamento, mais 5 fundos que eu estou mostrando aqui na tela, tá bom? Então, IRDM, KNHY, CPTS, HGRU e TGAR, TIGAR, seriam os novos ali que eu vou estar acompanhando, tá bom? Então, vamos direto ao que interessa, né? Porque a semana começou para todo mundo e chega de enrolação. Primeiro fundo a gente vai ver é do Kinea, do Canip, tá? A gente dando uma olhada aqui, é basicamente o informe mensal, tá? Com números específicos, né? Então não tem muita novidade aqui. Dividendo de yield do mês de referência 1,07%. Então vamos para o próximo fundo, o XPML, XP Malls, fundos de shopping, é um fundo de shopping. Vamos buscar aqui, né? Então, a gente tem aqui no dia 8/4, a gente já leu esse fato relevante, tá? E agora a oferta pública de distribuição de cotas, que foi divulgado no dia 10, vamos dar uma olhadinha. Então, o comunicado ao mercado foi o encerramento do período de exercício do direito de preferência e início do período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante adicional da 11ª emissão, tá? Do XPML. Aqui fala um pouquinho mais de informações, né? O fator de proporção do direito de sobras de 5,93, 5,9387, fator de proporção. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre o XPML, tá, pessoal? Que acabou, na minha opinião, não acabou não compensando tanto participar, justamente por conta do preço de mercado, né? Se a gente comparar aqui o preço de mercado do XPML 11 hoje, 116,17 e a subscrição 115,97, uma diferença bem pequena de 20 centavos. E seguindo a lógica ali, se você compra uma subscrição, você fica um período com um recibo, e esse recibo de subscrição, né, e esse recibo paga um pouco menos nesse período do que uma cota normal, tá? Então acaba não compensando, ok? Então até aí acredito que seja ok, mas assim o que importa aqui para vocês realmente seria o fator de proporção, eu acredito que seja o mais interessante, né? Vamos seguindo para o próximo fundo, que aí seria o KNCR, outro fundo do Kinea. Então vamos ao que interessa. Vamos ver aqui no dia 11/4, informe mensal estruturado. Normalmente esse informe mensal estruturado não tem muitas informações a mais, tá, pessoal? É mais para a gente saber, por exemplo, o dividendo do mês, né? Ou a rentabilidade do patrimonial do mês de referência. Então, se houve um avanço ou não, tá bom? Basicamente isso. Aqui também a gente consegue ver outros detalhes de patrimônio, etc., mas tudo isso já está em outros relatórios também. Então, a gente pode seguir para outros fundos. Então, aqui seria o fundo HGLG, tá? Tivemos várias, né, emissões aqui de fatos relevantes e assembleias. Aqui no HGLG a gente teve várias assembleias. Basicamente, tá, pessoal, tentando simplificar aqui, é a questão principalmente da mudança ali de administradora, tá? Que saiu do Credit Suisse para a Pátria. Então aqui ele está falando sobre a Pátria um pouco, né? Então tem bastante documento informando isso e nada muito de novidade, comentei na semana passada sobre isso. Mas a novidade aqui é a questão aqui do relatório gerencial do fundo, do HGLG. Aí sim a gente dá uma olhada aqui, de março, né? No mês de março, o fundo apurou receita de 40 milhões, quase 41 milhões, 1,21 por cota, o que levou a um resultado de 33,8 milhões, R$ 1 por cota. Nesse mês, houve impacto extraordinário decorrente da venda de um CRI, que resultou em um lucro em regime de caixa de 2,5 milhões, aproximadamente 7 centavos por cota no resultado do fundo. O rendimento anunciado foi de 1,10 por cota, que será pago no dia 12 de abril. Assembleia extraordinária, que é basicamente o que a gente está informando sobre a mudança ali da gestão, né? Então, no contexto da alienação do negócio de administração e gestão da carteira de fundos imobiliários da SG, da CSHG ao Pátria, tá? Então, nada de novidade aqui. Se você não acompanhou, veja o meu vídeo do acompanhamento da semana passada, ok?
Comercial, locações e expansões, março, contrato assinado por empresa Sunmob Energia Solar, vai operar e distribuir energia, né? O contrato prevê um pagamento fixo mensal de 177 mil após a carência e intermediação. Contrato assinado com a empresa Shopee, que ocupará, bacana, interessante, 4 módulos do HGLG aqui, Betim, tá? E com efeitos a partir de abril, por isso não afetou o número de vacâncias consolidado do fundo. Com essa expansão, a empresa passou a ocupar 10 dos 12 módulos dos ativos, ou 53 mil metros quadrados dos 62, prefazendo uma vacância de 15,2, ou seja, a gente pode ter uma redução aqui de vacância, tá? Então, locação temporária de mais um módulo total da Mercedes-Benz, com prazo até final de junho, então um período bem curtinho, com essa ocupação, a vacância do galpão cai um módulo de 7.500 metros quadrados, ou 8,3%. Então, só informações que tendem a diminuir a vacância, pelo menos periodicamente, do HGLG, isso é muito bom, tá? Então, outro aqui também, além do HG Betim, né? Existe o HGLG Ribeirão Preto, passando a ocupar aproximadamente 10.200 metros quadrados no parque, com efeitos a partir de abril. Então, expansão também e locação aproximadamente de 1.600 metros quadrados pela Transmagna no Parque Torino, com efeitos a partir de abril. Com essa locação, a vacância do domínio vai a 0,7. Então, vários assim, imóveis aqui do HGG diminuindo a vacância, isso é muito bom, ok? O Shopee efetivou a devolução aqui do HGG Ribeirão Preto, espaço que já se encontra em fase de negociação. Dos locatários do DCC informaram que devem devolver espaço num condomínio. Quando efetivadas as devoluções, teremos 2 módulos disponíveis para alocação no segundo semestre, com aproximadamente 6.600 metros quadrados cada, ok? Então, existe a gestão do HGG bem ativa nessa questão, tá? Não vou me estender muito aqui, pessoal, porque é algo mais de acompanhamento de mercado, tá? Bom, seguindo o próximo ponto, a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, que é basicamente provando ali a demonstração financeira do fundo, tá? Apresentação anual. Bom, sobre a vacância, então, receita de locação, tem uma vacância pequena, mas de qualquer forma tem uma vacância, mas que pode ser diminuída. O fundo ele teve momentos ali de ganho de capital, está evoluindo bem o patrimônio. Longo prazo, assim, nem dá para falar, né? Olha como que o fundo desempenha, né? Realmente a gente consegue provar que no longo prazo uma boa gestão consegue dar o seu valor. Então, volume aqui, número de cotistas aumentando ao longo do tempo, composição do patrimônio, né, de aquisições, então tem ali parcelas a pagar, né? Deixa eu ver aqui. Um patrimônio bem diversificado, isso eu gosto bastante, e diversificado também agora em outros estados. Claro que São Paulo concentra bastante, mas também a demanda maior pela região de São Paulo, né? Vacância diminuindo conforme o tempo, isso é muito bom. Vencimentos contratos, a maioria depois de 2028, isso é interessante também, tá? Exposição por locatário, os maiores são de 13,4 também, então o fundo consegue diversificar bastante, de forma bastante interessante, né? Mês de reajuste, tá, ok. Bastante contrato atípico, isso é muito bom. Normalmente o fundo de galpão também tem essa vantagem. E a qualidade dos imóveis, a maior parte, tudo com classificação bastante alta. Isso é muito bom também para o fundo, para o futuro. Alavancagem, isso é muito bom, tá, pessoal? Alavancagem basicamente é aquela questão do empréstimo. O fundo tende a diminuir conforme o tempo, tá? Isso, pelo menos é a previsão do fundo, é não assumir novas dívidas, com essas novas negociações e com ganho de capital, pagando essa dívida que ele tem de alavancagem, justamente para não ter um risco maior para o fundo, tá? No longo prazo. Então, aqui a gente consegue ver, né, os CRIs de amortização. Então, 2025 ainda tem uma amortização um pouquinho menor, 2026, 27, 28 vão ser anos, né, mais fortes ali para a gente para o fundo em si, né? Então isso pode levar a uma preocupação, sim, mas isso que é o bacana. Se você vê a taxa, IPCA mais 5, 5,25, 6,25, 6,25, 5,93, são taxas bem brandas para o mercado, tá? Você pode ver que normalmente CRIs, principalmente para alavancagem, tem um saldo até um pouco maior, mas como a qualidade do fundo é grande, ele conseguiu pegar, primeiro, prazos muito grandes, né? E também com taxas que o cap rate normalmente dos próprios imóveis são bem maiores, então é sustentável, uma alavancagem sustentável para o fundo, ok? Pessoal, vou seguir aqui para não também me estender muito nesse ponto,
mas em relação então ao HGG, está diminuindo tá com pretensão de diminuir a alavancagem e também está diminuindo a vacância conforme o tempo. Isso é muito bom. Agora a gente vai para o fundo. Bom, agora sobre o KNRI, né? Agora vamos ver o informe mensal estruturado, só para ver o dividendo, tá? Então, aqui 0,62 dividendo e rentabilidade patrimonial do mês de referência, menos 0,1597. Olhando aqui o aviso ao mercado, que é basicamente a finalização do período de exercício do direito de preferência, né? E início de período do exercício do direito de subscrição de sobres no montante adicional, ok? A proporção de 7,46, tá? O valor que está hoje avançando de 164,22, então pode ser que vale a pena sim a participação, tá? Lembrando aquela regrinha, eu vou deixar aqui o valor que está atualmente a subscrição, ok? Vai começar aqui no dia 15, então hoje, e vai encerrar no dia 18, de abril, ok? E a liquidação de direito dia 25, tá bom? Vamos seguir aqui com o próximo fundo, tá? O BTLG, o VISC, o MXRF e o XPLG não tem nada, nem o HGBS, tá bom? Então vamos ao Iridium, que seria o fundo aqui novo para o acompanhamento que a gente está fazendo. Então vamos primeiramente ao aviso aos cotistas, então rendimentos e amortizações, que é basicamente o aviso que ele está pagando rendimento, perdão, e a data base com o direito dia 9, que já passou, então, e 80 centavos por cota, que vão ser pagos no dia 16 do 4. Bom, então vamos aqui também em relatório gerencial do Iridium. O que importa aqui é principalmente a gente ver o comentário do gestor, tá? Mas basicamente a gente consegue ver também as taxas, né, do dividendo. Então o fundo ele tem agora uma taxa de 0,91, né, o último dividendo que ele pagou, de 80 centavos. Está conseguindo se recuperar, interessante, mesmo que a inflação esteja caindo. Então, quer dizer que o fundo está tendo pelo menos assim, uma recuperação interessante, o valor patrimonial da cota aqui de R$ 87,00, né? E vamos ver aqui também o preço de fechamento de 76, então existe um desconto em relação ao valor patrimonial interessante. Aqui a carteira de FIIs, então, nas maiores posições do fundo, isso que eu gosto bastante do IRDM, é a diversificação, tá? E a maior percentual é do governo federal, tá? Isso que é do Tesouro, então é basicamente para ter caixa. E a maior posição real mesmo é de 2,70 para a parcela de CRI, tá? Existem outros segmentos que ele investe, pode ser um percentual um pouco maior. Então, aqui, ó, carteira de CRI, continuação, então bastante diversificado, tem posições que são até bem pequenininhas. E aqui, alguns fundos, né, de FII, renda fixa, 1,60, posições de FIIs, aí sim pode ter um pouco mais de representatividade, que é 4,21 do RVBI, tá? E do RBHY 3,89. Temos ainda o DEVA aqui na carteira, infelizmente, tá? E o HCTR, que são posições que o fundo está segurando, porque atualmente, mesmo que o valor tenha caído muito, hoje está um pouco descontado, pelo menos assim na medida, na análise deles, pode fazer sentido segurar um pouco mais, porque nesse momento, naturalmente, os fundos de papel tendem a estar bastante descontados, então vender nesse momento fundo de papel pode ser não uma medida tão interessante. Mas vamos lá. Então, a carteira ainda focada bastante em CRI, tem bastante fundos imobiliários também, a maior parte IPCA, então nesse momento que IPCA caindo pode ser algo interessante para aportar, tá? A questão do patrimônio, né? Ele também divide os percentuais em cada área, ok? E aqui é basicamente o que importa, tá? Então, vamos ao que interessa. Então, a equipe de gestão segue concentrada nas suas atividades, na reciclagem do portfólio e na melhora da performance da carteira, como a gente está vendo realmente nos resultados ali anteriores, mesmo com a inflação caindo. Com isso, já é possível observar um aumento do rendimento distribuído e na taxa média contratada das operações da carteira, mas mantendo e diminuindo o risco do crédito à carteira. Okay? Ele fez algumas operações aqui, não vou entrar em tanto detalhe, então segue abaixo um resumo das principais operações. Aqui foram compras, então IPCA mais 9, IGPM mais 10, IPCA mais 7,8, para fixar de 11,63. São taxas medianas, tá? Não são taxas muito altas, tem taxas normalmente que pode ser IPCA mais 10, IPCA mais 12, CDI mais 5, CDI mais 7. Além disso, a gente está vendo algumas vendas de até alguns fundos imobiliários de tijolos também, tá? Então, eventos adicionais que ocorreram durante o mês,
FIS Pernambuco e Caprem, esses certificados imobiliários representam dívidas originadas para financiar a construção de empreendimentos residenciais. Então, em março, o montante amortizado das duas operações totalizou 6,4 milhões, tá? Subscrição de cotas do RVBI no mês de março, em linha com a estratégia de diminuição da carteira de fundos de investimentos imobiliários, foi efetuada uma transação que envolveu a alienação de 10 FIIs diferentes para o fundo RVBI, ou seja, diminuindo o número de fundos que ele tem na carteira. Como resultado, o fundo recebeu em troca 1.565.779 cotas do fundo VBI, no RVBI. O fundo está tirando um pouco o foco ali de fundos imobiliários, ele está trocando os fundos que tem justamente por fundos que sejam mais líquidos, e o RVBI, como é um fundo de estratégia, tem bastante também papel na carteira, e com a recente operação, né, do MORC, MORI, do BLME e BLMC para o fundo, trouxe mais liquidez, e aí os ativos aqui que foram trocados, tá? Basicamente só para vocês entenderem que realmente são ativos normalmente bastante pequenos. Bom, eventos adicionais, XPPR é um fundo que o IRDM tem na carteira, tá? Ele está num processo competitivo de vendas de ativos com o objetivo de reduzir seu endividamento. Realmente é um fundo bastante complicado, não, eu nem recomendaria uma compra desse fundo. Claro que, pessoal, aqui eu estou falando de maneira que eu faria para a minha carteira, tá? Não realmente compraria, justamente porque é um fundo com uma dívida bastante alta, está vendendo os seus imóveis para realmente pagar essas dívidas, e também ele tem já alguns ativos o valor de ativos que devem ser recebidos semestralmente, tá? O fundo aposta que realmente dá estabilidade aos investidores durante o período de transição, mas eu tenho minhas certas dúvidas aqui, ok? Acompanhamento de operações, eu não vou ler um a um, mas só para vocês entenderem, tá? Então, aqui são abaixo de relações de operações que estão inadimplentes ou que foram reestruturadas, tá bom? Então, situação carência, inadimplente, carência, 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 inadimplente, inadimplente. O que é interessante é os percentuais do patrimônio, tá? São poucos, né? Então, isso que é interessante você ter uma carteira diversificada, ok? Então, a maioria aqui é carência, então dando um prazo um pouquinho maior para pagamento. Aqui os resultados, e aí sim, basicamente, a gente pode seguir com o próximo fundo, tá? Que é o KNHY. Bom, pessoal, sobre o KNHY, encerramento da distribuição primária de cotas da sexta emissão, só informando, basicamente, pessoas naturais, que é basicamente CPFs, então, número de subscritores, 16.735, né, a oferta vai ser integralizada aqui, pelo que eu vejo, no dia 18 de abril, daqui a alguns dias só, tanto a de sobras quanto o direito de preferência ali inicialmente, tá? Tem bastante cota que vai ser integralizada, perdão, número de cotas de quase 10 milhões, ok? E o montante final de 1 bilhão, né? 1 bilhão de reais, pouco mais de 1 bilhão. O valor da cota, 104,76. Vamos ver no mercado, 106,97. Então, quem conseguiu subscrever, conseguiu pegar um valor interessante, tá bom? Vamos ver como que se deu ali, né? Então, realmente, no período de subscrição, a cota só subiu, tá? Então, acabou valendo a pena para quem subscreveu no KNHY, ok? Vamos agora para o próximo fundo, que seria o fundo CPTS. Se ficar muito comprido, pessoal, ou até que eu reduza o tamanho, por favor, me fale, tá? Então, a rendimento e amortização, pagou o rendimento aqui de 0,079, né, data com no dia 10 e data de pagamento no dia 17/4, tá bom? Vamos lá para o HGRU. Opa, HGRU. Realmente bastante coisa, mas mesma coisa que o HGLG, tá? A maior parte das assembleias foi por conta da mudança da gestora e administradora da Credit Suisse para a Pátria, tá bom? Mas o que importa aqui para a gente é o relatório gerencial principalmente, tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Então, vacância física bem baixinha, financeira 0, dividendo 7,5, alavancagem de 3,885 centavos por cota. Comentário do gestor: o fundo apurou receita total de 18,5 milhões, R$1,01, tá? O que levou aos resultados de 14,2 milhões e 77 centavos por cota, tá? O resultado desse mês foi impactado extraordinariamente pelo efeito do lucro da terceira e última parcela referente à venda pernambucanas
Campo Largo no valor de R$ 791.000, 4 centavos por cota, ok? Então, Assembleia Geral, né, que é basicamente da mudança, questão de rendimento no longo prazo, HGIU é um exemplo, muito bom. Então, o número de cotistas aumentando ao longo do tempo, né, aquisições, que basicamente é alavancagem, tá, pessoal? E aqui a gente pode ver ó, aquisições e parcelas a pagar, e a gente vê principalmente os valores, né? Quais são as aquisições e quais são as parcelas ali que o fundo tem para pagar. Ele coloca aqui os links, né? Mas não coloca o valor das dívidas, né? Isso me deixa um pouco triste, porque é ruim para o cotista mediano, tá? Para acompanhar. Aqui, receita contratada e valor patrimonial, ele existe, tem uma certa concentração, mas vacância bastante controlada, muito boa, né? Com certeza vale muito a pena. Exposição por locatários, a receita contratada, existe uma concentração, com certeza, do Carrefour aqui, é um risco adicional. E o HGIU, em questão do preço do HGIU, eu vejo ele como até um pouquinho acima do que eu acho ideal para aporte, tá? Daria mais prioridade para outros fundos, na minha opinião, tá bom? Contratos, maior parte atípico, isso é muito bom, né? É uma segurança. Então, mesmo que ele tenha tenha algumas concentrações, esse tipo de contrato dá uma segurança a mais para o fundo, ok? Alavancagem, isso é bastante interessante, também tem essa ideia de diminuir. Não tem uma alavancagem tão grande, tá? 3,8%, é uma alavancagem bem pequenininha, mas ele tem a ideia de diminuir esse valor. O CRI macro, né? Então, o IPCA mais 6,5 são taxas que são baixas, tá? São CRIs que têm normalmente um risco mais baixo, então o cap rate também dos ativos, né, dos imóveis, consegue ser maior do que aqui a rentabilidade desse CRI, né, dessa dívida. Então, isso é bom para o fundo. Se tivesse, por exemplo, IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10, aí começa a ficar mais preocupante para o fundo, tá? Como é baixo, muito bom, ok? Principais eventos, aqui eu vou passando rapidamente, tá, pessoal? Porque são muitas coisas para a gente não se estender tanto. Os imóveis, então, aqui a gente consegue ver que o HGRU, ele trabalha mais para o varejo, né, uma renda urbana, mas também tem outros pontos aqui, como educacional, tá? Então, ele tem a maior parte em varejo mesmo, vestuário, mas, ao mesmo tempo, ele consegue ter uma exposição ali para educação, ok? Pessoal, então seguindo aqui para o próximo fundo, né, o último Tigar, para ver se a gente tem algum acompanhamento. Não temos nada e basicamente seria isso. Eu vou organizar para os próximos vídeos de maneira que seja mais dinâmica ou até mesmo vídeos que sejam diferentes, ou só analisando quais são os fatos relevantes que cada fundo divulgou, né? E, inclusive, se você quiser, pode deixar aqui um comentário se você realmente apoia meu trabalho, quer me ajudar com isso e quer que você fique mais inteirado no mercado, deixe aqui o seu comentário aqui embaixo no vídeo para eu poder saber a sua opinião, o que eu posso focar ou não em determinada coisa, se eu faço vídeos separados, analisando mais a fundo os relatórios gerenciais ou não, tá, pessoal? Então, eu fico à disposição se vocês quiserem que eu faça dessa forma ou uma forma diferente. Nesse vídeo, comentei sobre os 15 fundos, né, os fatos relevantes e principais informações que foram divulgadas nessa semana, tá? Na semana passada, na verdade, mas informando agora hoje, tá bom? Pessoal, tomara que tenha gostado do vídeo. Deixo sempre aqui o canal do Telegram para você poder conversar comigo, também o meu número do celular comercial, para caso você queira contratar os meus serviços também, fique à vontade. É um quadro que eu vou seguir de forma semanal, mas eu fico à disposição caso vocês queiram que eu mude alguma coisa aqui do quadro, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.